A greve dos caminhoneiros agora tem um monte de motivo para ter acontecido, mas eu quero falar especialmente de uma política, uma decisão tomada lá atrás em 2009 que impactou a situação agora. E é claro, esse vídeo é pra falar dessa política, o que foi isso que aconteceu, mas também é uma lição que, assim, quando a gente tá falando de economia, tudo é tudo. Tudo tá interrelacionado, tá? Então não existe assim, isso e somente isso causou isso. Não, você pode dizer assim, os fatores principais são esses, tudo bem, não tem como a gente discutir absolutamente tudo. Mas quanto mais complexo o problema, especialmente quando a gente tá falando de caminhões, logística, alimentos, diesel, todas essas coisas complicadas, não tem essa de, foi o Pedro Parente, foi os neoliberais, foi a Dilma, foi não sei o quê, foi não sei o quê. Cara, muita cagada teve que empilhar para chegar na situação atual. E são várias decisões mal feitas, várias decisões que um monte de gente pensou, mas é muito pequeno, isso aí não vai dar nada, que foi empilhando e deu no que deu. É pequenas irresponsabilidades que somam e chegam na situação atual. E às vezes coisas lá atrás. Então isso também para dizer que várias decisões que estão sendo tomadas agora, que são no calor do momento, que você vai falando, mas é que a gente faz isso aqui, depois a gente... Isso aí pode dar uma outra dor de cabeça daqui 9 anos ou mais. Isso é uma lição muito importante de aprender e para aprender sobre as decisões que a gente vai tomar agora. Então vamos lá, o que aconteceu em 2009? E note, eu não tô falando do governo Dilma, 2009 era governo Lula ainda, ok? Tinha acabado de rolar a grande crise de 2007, 2008, ok. Então o que acontece? Qual era o discurso? O discurso era o mesmo que tem candidato à presidência falando agora. Não, que o Estado tem que tomar a sua posição para ajudar a desenvolver a economia, porque o capitalismo não vai conseguir fazer isso sozinho, a gente tem que entrar, o Estado tem que investir. Tem um monte de política de esquerda, até alguns que diz que não é de esquerda, mas enfim, isso é coisa deles, falando a mesma coisa. Não, o Estado tem que desenvolver, tá, a galera pedindo subsídio, pedindo BNDES, pedindo... Isso aí não é só esquerda, industrialista também, tem muito industrialista agora pedindo volta do BNDES. Pois bem, 2009 eles falaram, então agora o governo vai fazer política contracíclica, anticíclica, não? O governo vai gastar para desenvolver a economia para tirar o Brasil da crise. Mesma coisa que tem gente pedindo agora, hein? Olha o repeteco. Então o que aconteceu? BNDES entrou subsidiando o preço do caminhão. Vamos então agora ajudar pra galera renovar a frota de caminhão. Agora vai ter caminhão pra caramba. Olha que coisa bonita. Aí vai gerar emprego pra todo mundo. Pra quem fabrica caminhão, pra quem vende comida pros caras que fabricam caminhão, pra tudo, vai gerar emprego pra caramba. E vão renovar os caminhões, vai ser muito lindo. O que o BNDES fez? Financiava 100% do valor do caminhão. Mano, 100% a um juro de 7% no empréstimo. É o que acontecia. Bom, se você lembra mais ou menos bem da inflação de 2009 pra frente, você olha e fala, olha, mano, a gente chegou a 11 com a Dilma, ok? O negócio ficava ali em 5, 6%, teve um tempo ali que a meta de inflação era 4,5%, mais ou menos 2%. Aí o que acontecia? Bom, o governo da Dilma interpretava que se a meta pode ir até 6,5%, então a meta é 6,5, acabou. Então foi 6,5 por um tempão, mesmo com controle de preços e tudo mais. Aí você fala o quê? Bom, eu tô pagando um empréstimo de 7%. A inflação é 6,5, o meu empréstimo o custo é 0,5% real. Mano, isso é... Você tá quase sendo pago pra tomar dinheiro. Isso se você acredita na estatística do governo. Se você acha que o governo manipulava a estatística em 0,5%, você tá ganhando um caminhão a juros zero. Cara... Você acha que não vai dar uma bolha isso aí? O que acontece quando você bota juros zero, crédito imobiliário loucão pra todo mundo, deu uma bolha imobiliária, seja aqui nos Estados Unidos. Faz isso com qualquer coisa, deu pra todo lado e deu bolha de caminhão. Olha só que surpresa. Isso explica justamente uma das reclamações muito grandes dos caminhoneiros agora, que é, o preço do diesel subiu, mas o frete não subiu. Porque se o preço do diesel sobe e o preço do frete, né, que é pago pra ele sobe, e daí, qual é o problema? Não tem problema nenhum, okay? Fica mais chato, você acaba... Não tem problema nenhum, não, porque você acaba mexendo mais dinheiro no curto e médio prazo. Pode até ser meio chato. Mas, honestamente, no fim das contas, não é aquela dor de cabeça, né? Beleza, ok. Aí, o que acontece? Não subiu o valor do frete, ou seja, a alta do diesel e a alta de outros custos e tudo mais, engoliu a margem de lucro dos caras. Pois bem, mas você fala, mas peraí. Então, por que não tá subindo o valor do frete? Excesso de oferta de caminhoneiro. Tem muito caminhoneiro na estrada e tem gente aceitando baixos fretes, e a galera que não consegue arcar com o custo baixo do frete
acaba quebrando. É isso que acontece. Então você tem um excesso de oferta de caminhões. Isso é uma das explicaões possíveis. Você vai ter várias outras explicações também que podem influenciar o preço do frete não subir ou até cair, ok? Inclusive a economia e tudo mais. Mas a economia tá retornando agora. Um pouquinho devagarmente, aquela coisa meio pá. Mas ó, em relação ao fundo de 2015, 2016 para hoje, tá melhor. Você fala, mas o preço do frete não mudou? Basicamente não. Mas escuta aqui, meu irmão, não tem muita lógica nessa história aqui, né? Inclusive, você consegue fazer uma conta. Eu não gosto dessas estimativas assim tanto, porque assim, esse não é o número exato, mas é só pra você pensar no raciocínio. Não leve o tanto número muito assim de, é isso, mas o raciocínio. Olha, se o PIB cresce tanto, a quantidade de transportes deve subir um certo tanto. Claro, você vai ter outros transportes acontecendo, você vai ter mais transporte naval, mais transporte hidroviário, mais não sei o quê. Tá, você vai ter, mas você esperaria mais ou menos que na média ao longo de 10 anos, ou algum período muito mais, isso seria mais ou menos parecido. Eu não gosto 100% desse argumento. Tem aí os seus erros, mas é uma linha de orientação geral que você pode ter interessante para pensar. E aí você fala, bom, então o que aconteceu? O número de caminhões na estrada subiu mais ou menos que o PIB? Mais. E muito, na verdade. E tem uma conta que está um pouquinho desatualizada, que é justamente essa conta para 2015, né, que era o auge quando a gente teve uma greve dos caminhoneiros lá atrás também, né? Não sei se você lembra que a Dilma mandou sentar porrada, multa e tudo mais. Ok, legal? O que os caras fizeram a conta? Olha, o que aconteceu? Se a expansão da frota de caminhões tivesse sido igual a do PIB, a expansão da frota teria sido de 3% ao ano, só que ela foi de 4,9%. Parece pouquinho, mas ao longo do período, isso até 2015, faz com que a frota seja quase 300 mil caminhões a mais do que seria se tivesse crescido na linha do PIB. De novo, não encasqueta muito com o número. Pode ser assim, é quase 300 mil que eu tô arredondando, na verdade que é 288 mil e pode ter sido um pouquinho mais, pode ter sido um pouquinho a menos. Beleza, você pode sair de pontos diferentes, é uma coisa diferente, você pode dizer assim, digamos que é só 100 mil. O fato é que tem um excesso de oferta aí. E você tem um outro fator também, que esse aí é menos, você precisa ter menos cálculo estatístico em cima disso, é um pouco mais a coisa, que é assim, eu tô falando de uma política de 2009, mas o PSI durou muito tempo, então não é necessariamente o cara que tirou um empréstimo lá. O cara que tirou um empréstimo lá, o empréstimo era de até 8 anos, alguma coisa assim. Então pode ser que ele já saiu desse empréstimo, tá com o caminhão lá dele, tudo bem, mas já tá pago. Mas pode ter um cara que tirou esse empréstimo em 2014 com uma duração de 8 anos, ou seja, vai fechar em 2022 com juro de 7% ao ano. Quando tava aquela inflação lá na desgraça, beleza, o cara tava até sendo pago para tirar esse empréstimo. Quando a inflação tocou 10, 11 e o juro era 7, mano, você tá sendo pago 4% para comprar esse caminhão. Lógico, né? E especialmente durante esse período de inflação mais alta, que estimulou muito mais. E isso foi muito mais perto ali do meio pro fim do governo da Dilma Rousseff. Então o que acontece? Muita gente que tava lá em 2013, 14, 15, 16, tirando esse 16, acho que já não tinha mais isso, 13, 14, 15, tirando esse empréstimo, ainda tá no garfo. Só que a inflação caiu muito. A inflação caiu bastante, ela não tá mais nos 10, 11% da Dilma, agora tá em 3, tá, digamos 4, ou seja, o juro real subiu muito, e aí começa a pesar em cima dessa galera. Então o cara tirou um caminhão lá atrás, quando pagava-se, basicamente o cara era pago para tirar um caminhão, e tinha aquilo lá, né, toda aquela enganação do governo de, não, o Brasil vai bombar. Quem tá falando de crise é o Pessimildo. Vocês lembram do Pessimildo? O personagem da Dilma? Ai, que coisa legal. Não, quem investir no dólar vai quebrar a cara de Seguido Manteiga. Se ministro da Fazenda pudesse ser processado por essas incompetências e por errar essas coisas, né? Não, o PIB vai crescer 3, tá bom, se crescer 2 você vai ser processado, beleza? Não. Se fosse, né? Mas enfim, os caras, quem sabe, para de mentir desse jeito. Mas muita gente caiu nessa armadilha e agora tem uma prestação do caminhão em cima da cabeça pesado. E o cara fala, meu caminhão é meu ganho de vida. Se eu não conseguir pagar isso aqui, ferrou. E agora sobe o diesel, minha margem de lucro desaparece e a minha parcela tá alta e o banco tá cobrando. E aí? Aí o cara tem um problema. Então você tem toda essa política lá. Foi uma decisão feita em 2009, que foi continuada, claro, foi mantida, né? Então você pode dizer que manter a política é uma decisão também, mas lá atrás, quase 10 anos, que criou uma armadilha, que pode ter parecido uma puta boa ideia 3 ou 4 ou 5 anos atrás, mas hoje a conta tá caindo, gerando um excesso de caminhões, gerando endividamento dessas pessoas, atraindo gente pra profissão que talvez não deveria ter entrado.
E aí o que acontece? Dá excesso de oferta, frete não sobe e isso prejudica os caras. Não que esse seja o único motivo. Tem vários outros motivos, mas eu escolhi esse de novo. Eu sei que eu tô repetindo, mas para ilustrar como uma decisão lá atrás saiu caro hoje, 9 anos depois. Então toda vez que você vê algum cara falando assim, não, olha só, já vai fazer isso aqui, vai dar um probleminha aqui. Mano, isso aí você que tá sendo você que tá sendo apocalíptico, para com isso, cara, vai só dar a gente vai estimular aqui um pouquinho mais, vai vender um pouquinho mais disso, mas não vai dar nada, vai ser bom, eu fiz umas contas aqui, diz que vai dar super certo. Vai, e quem investir no dólar vai quebrar a cara, né, Guido Mantega? Sabe, cuida muito com essas palhaçadas, sabe? Parece que é preciosismo agora, mas são decisões responsáveis agora, é não cair nessas pequenas armadilhas hoje, que arma daqui 10 anos uma situação melhor. O problema é que o ciclo eleitoral é 4 anos. E daí dá no que dá. Enfim, links na descrição para isso, dúvidas nos comentários. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.